No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é a oração mental. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se vocês estão gostando desses vídeos, com conteúdos diferentes, que não são diretamente ligados ao box do mês, deixa aqui nos comentários alguma sugestão, etc. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante e que muitas pessoas não conhecem, ou se conhecem, ouviram falar brevemente, assim, escutaram aqui e ali. Então, realmente é um tema que muitos santos, em muitos livros que a gente já editou, tratam, que é o que de fato é a oração mental. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, ter em consideração, é aquilo que fala no catecismo, que a igreja ensina, que existem duas formas de se fazer oração. Existe a oração vocal, que é a oração que é falada, e nisso se incluem muitas orações. Existe também a oração mental, que é a oração que ela não é propriamente falada externamente, mas dentro do nosso coração ela acontece. Muitas formas de oração estão incluídas em ambas as partes. Por exemplo, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está rezando vocalmente, mas é possível mentalmente estar meditando sobre essa oração, que é a oração máxima, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Agora, tradicionalmente na igreja, nós sempre ouvimos falar a partir de vários santos, especialmente os santos carmelitas, que beberam da fonte dos padres da igreja, numa oração chamada oração mental. O que seria essa oração mental? Santa Teresa d'Ávila sempre fala que a oração mental se trata de tratar de amizade com Deus. Para Santa Teresinha é como que um suspiro para o céu, é um olhar feito de um coração para outro coração, é você de fato dialogar e conversar com Deus. E para a gente não ficar muito no escuro, eu queria trazer algumas citações de vários santos que falam sobre o que seria essa oração mental. São Gregório de Nissa fala que a oração é uma conversação, um colóquio com Deus. São João Crisóstomo fala que a oração é falar com Deus. Santo Agostinho fala que a oração é a conversão da mente a Deus com piedoso e humilde afeto. São João Damasceno fala que a oração é a elevação da mente a Deus e a petição a Deus de coisas convenientes. São Boaventura fala que a oração é o piedoso afeto da mente dirigido a Deus. Santa Teresa fala que a oração é tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. São Tomás de Aquino fala que a oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. Na realidade, todas essas citações dos santos querem dizer que a oração mental ela é uma oração feita de um modo pessoal, uma conversa com Deus, que é diferente de todas as outras orações que são muito importantes na vida da igreja, como as orações litúrgicas que nós rezamos na missa ou no breviário. Há várias formas de oração, a gente conhece a Lécio Divina, a gente conhece a própria leitura espiritual, mas nada disso de fato é a oração mental. A oração mental é esse tipo de oração onde o próprio Cristo nos ensinou que nós devemos nos fechar no nosso quarto e, estando então sozinhos, falar a Deus no oculto, falar a Deus naquilo que é a nossa intimidade com Ele. O que seria tentar praticar essa oração mental seria basicamente fazer aquela tentativa de repetição da experiência que nós temos na comunhão. O que acontece quando a gente comunga? A gente vai, recebe o próprio Cristo, ali está o corpo de Cristo ali, e nós vamos para o banco e a gente geralmente não pega uma novena, a gente não pega a Bíblia para fazer uma leitura, a gente não pega o rosário e começa a rezar. Geralmente a gente tem uma conversa, tem um diálogo com Deus. E esse diálogo, ele foi muito bem falado e organizado por diversos santos. Então nós temos aqui, por exemplo, São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, explicando como é que funciona todo esse processo da alma quando ela começa a fazer a oração mental. E a Santa Teresa também falava no Livro da Vida, certo? Como que funciona esses tipos de oração. Mas uma obra como um Filoteia, que vocês estão vendo aqui no vídeo aqui embaixo, ou as obras de Santo Afonso, muitas vezes ele explica como de fato você faz essa oração. E existem várias escolas que ensinam, Você se coloca na presença de Deus, você pede perdão, você faz orações de petições, como a gente viu nos resumos dos santos. Você leva algum livro, certo, para fazer alguma leitura espiritual como uma imitação de Cristo ou coisa parecida, e aí depois você faz a meditação, a contemplação e tira alguma questão para você também conseguir aplicar na sua vida. Geralmente, todos os santos sempre recomendam que essa oração seja feita pela manhã, mas a gente sempre indica que você converse com o seu diretor espiritual, converse com o sacerdote da sua paróquia, para que ele lhe oriente na melhor forma de você fazer isso. Mas o mais importante aqui é nós entendermos que essa oração
ela é diferente e ela é essencial, ela é muito necessária e muito conveniente para a nossa oração, segundo a doutrina dos santos. Santo Afonso de Ligório sempre falou que quem reza se salva, né? E quem não reza certamente se condena. Santa Teresa falava que quem não reza se condena sem a ajuda dos demônios. Justamente porque essa oração mental, essa oração pessoal é como que o alimento diário que sustenta a nossa alma dentro da nossa vida, da nossa realidade. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem ir à missa diária, ou não conseguem, por causa da rotina da semana, ter uma vida de oração monástica, uma vida de oração ideal. Mas nós sabemos que para a gente conversar com Deus, que não existe lugar, que não existe local, que não existe situação que nos impeça de conseguir conversar com Deus, porque Deus está presente na nossa alma. Deus habita no nosso peito, como alguns glórias ao Pai sempre falam pra gente. Então, o mais importante é nós entendermos que essa oração, que a gente tentou definir aqui para você, que precisa ser aplicada e que você pode buscar nos livros que nós editamos ou com bons sacerdotes, essa oração, ela é realmente muito importante. Os santos sempre indicaram ela, os santos sempre dedicaram muito tempo a ela, os santos sempre priorizaram ela, e essa oração é a que realmente vai mudar a nossa vida. Porque nós sozinhos a gente não consegue ter força suficiente para mudar, certo? Nós não somos pelagianos, nós não acreditamos que sozinho, com as nossas próprias forças, a gente é capaz de fazer alguma mudança. Mas quando a gente reza, é como se nós deixássemos de tentar ser o próprio motor da nossa vida e deixássemos o próprio Deus ser esse motor, que vai movendo, que vai nos empurrando, que vai fazendo com que a gente dê os passos em direção àquilo que o próprio Deus pensa de nós. As graças que Deus quer enviar para nós, todas elas estão reservadas para serem pedidas dentro da oração. E, obviamente, você pode ficar rezando mentalmente em vários momentos do dia. Para isso existem as ejaculatórias, para isso existem várias orações. E o ideal é que você, em toda oração vocal, tente fazer também, não só uma repetição de palavras, mas colocar o coração, colocar a sua mente ali. Todos os santos também falam que é muito bom que a gente priorize e reserve um horário, o melhor horário, para que a gente possa conversar com Deus. E uma boa analogia disso é, basicamente, se nós disséssemos assim: amanhã você tem uma audiência com o Santo Padre, o Papa, onde você vai poder conhecê-lo, receber uma bênção papal, etc. Como você se prepararia para esse encontro? Você provavelmente já no dia anterior estaria todo organizado, já estaria todo preparado, né, numa expectativa para que tivesse esse encontro. E a gente não está falando só de figuras religiosas. Qualquer figura, né, que seja uma referência para o nosso trabalho, de algum lazer, de algum hobby, de algum gosto que a gente se prepararia para estar de encontro com essa pessoa. E para a oração mental vale a mesma coisa. Ou seja, se nós já nos preparamos para encontrar uma pessoa humana que pode nos fazer um bem muito grande, que dirá para encontrar Deus, né? O próprio Deus. Então por isso que São José Maria Escrivá falava que a primeira audiência sempre é com Jesus Cristo. Então a nossa primeira audiência, nosso primeiro encontro, nosso grande momento deve ser sempre encontrar com Deus, porque foi para isso que nós somos criados e é para isso que existe, né, todas as coisas que Deus criou. Tá bom, pessoal? Então se vocês gostaram desse vídeo aqui, reitero para vocês, né, além de deixar o like, de compartilhar, mandar para os amigos, que vocês deixem um comentário aqui embaixo sobre os temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui com vocês, e também aproveitem outros vídeos para vocês curtirem, né, e realmente consumirem esse conteúdo que a gente tem tentado trazer para que mais pessoas sejam impactados, né, com as graças que existem nesses livros que nós editamos e todos esses conteúdos do catolicismo que são capazes de mudar culturas e sempre mudou a história. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu!